Para entenderes bem o que é a morte e a vida, basta contar-te como morreu minha avó. Como foi? Senta-te. Rubião obedeceu, dando ao rosto o maior interesse possível, enquanto Quincas Borba continuava a andar. Foi no Rio de Janeiro, começou ele, defronte da Capela Imperial, que era então real, em dia de grande festa. Minha avó saiu, atravessou o adro, para ir ter a cadeirinha que esperava no Largo do Paço. Gente como formiga. O povo queria ver entrar as grandes senhoras nas suas ricas tranquitanas. No momento em que minha avó saiu do adro para ir à cadeirinha, um pouco distante aconteceu espantar-se uma das bestas de uma sege. A besta disparou, a outra imitou-a. Confusão, tumulto, minha avó caiu. E tanto as mulas como a sege passaram-lhe por cima. Foi levada em braços para uma botica da rua direita. Veio um sangrador, mas era tarde, minha cabeça tinha a cabeça rachada, uma perna e o ombro partidos, era toda sangue. Expirou minutos depois. Foi realmente uma desgraça, disse Rubião. Não. Não? Ouve o resto. Aqui está como se tinha passado o caso. O dono da sege estava no adro e tinha fome, muita fome, porque era tarde e almoçara cedo e pouco. Dali pôde fazer sinal ao cocheiro, este fustigou as mulas para ir buscar o patrão. A sege, no meio do caminho, achou um obstáculo e derribou-o. Esse obstáculo era minha avó. O primeiro ato dessa série de atos foi um movimento de conservação. Humanitas tinha fome. Se em vez de minha avó fosse um rato ou um cão, é certo que minha avó não morreria, mas o fato era o mesmo. Humanitas precisa comer. Se em vez de um rato ou de um cão fosse um poeta, Byron ou Gonçalves Dias, diferia o caso no sentido de dar matéria a muitos necrológios. Mas o fundo subsistia. O universo ainda não parou por lhe faltarem alguns poemas mortos em flor na cabeça de um varão ilustre ou obscuro. Mas Humanitas, e isto importa antes de tudo, Humanitas precisa comer. Rubião escutava com a alma nos olhos, sinceramente desejoso de entender, mas não dava pela necessidade que o amigo atribuía à morte da avó. Seguramente o dono da sege, por muito tarde que chegasse a casa, não morria de fome, ao passo que a boa senhora morreu de verdade e para sempre. Explicou-lhe como pôde essas dúvidas e acabou perguntando-lhe: e que Humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Mas não digo nada. Tu não és capaz de entender isto, meu caro Rubião. Falemos de outra coisa. Diga sempre. Quincas Borba, que não deixaram de andar, parou alguns instantes. Queres ser meu discípulo? Quero. Bem, irás entendendo aos poucos a minha filosofia. No dia em que a houveres penetrado inteiramente, nesse dia terás o maior prazer da vida, porque não há vinho que embriague como a verdade. Crê-me, o mimetismo é o arremate das coisas e eu, que o formulei, sou o maior homem do mundo. Olha, vês como meu bom Quincas Borba está olhando para mim. Não é ele, é Humanitas. Mas que Humanitas é esse? Humanitas é o princípio. Há nas coisas todas certa substância recôndita e idêntica, um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível. Ou, para usar a linguagem do grande Camões, uma verdade que nas coisas anda, que mora o visível e o invisível. Pois essa substância ou verdade, esse princípio indestrutível, é que é Humanitas. Assim lhe chamo, porque resume o universo, e o universo é o homem. Vais entendendo? Pouco, mas ainda assim
Como é que a morte da sua avó, não a morte, o encontro das duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não a morte, a vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância, mas se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, dos hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Mas a opinião do exterminado? Não há exterminado. Desaparece o fenômeno, a substância é a mesma. Nunca viste ferver água? Hás de lembrar que as bolhas fazem-se e desfazem-se de contínuo e tudo fica na mesma água. Os indivíduos são essas bolhas transitórias. Bem, a opinião da bolha não tem opinião. Aparentemente há nada mais contristador de que uma dessas terríveis pestes que devastam um ponto do globo? E todavia esse suposto mal é um benefício, não só porque elimina os organismos fracos, incapazes de resistência, como porque dá lugar à observação, à descoberta da droga curativa. A higiene é a filha de podridões seculares. Devemo-la a milhões de corrompidos e infectos. Nada se perde, tudo é ganho. Repito, as bolhas ficam na água. Vês este livro? É Dom Quixote. Se eu destruir o meu exemplar, não elimino a obra que continua eterna nos exemplares subsistentes e nas edições posteriores. Eterna e bela, belamente eterna, como este mundo divino e supradivino. Quincas Borba calou-se de exausto e sentou-se ofegante. Rubião acudiu, levando-lhe água e pedindo que se deitasse para descansar, mas o enfermo, após alguns minutos, respondeu que não era nada. Perder o costume de fazer discursos é o que era. E afastando com um gesto a pessoa de Rubião a fim de poder encará-la sem esforço, empreendeu uma brilhante descrição do mundo e suas excelências. Misturou ideias próprias e alheias, imagens de toda sorte, idílicas, épicas, a tal ponto que Rubião perguntava a si mesmo como é que um homem, que ia morrer dali a dias, podia tratar tão galantemente aqueles negócios. Ande repousar um pouco. Quincas Borba refletiu. Não, vou dar um passeio. Agora não, você está muito cansado. Qual? Passou. Ergueu-se e pôs paternalmente as mãos sobre os ombros de Rubião. Você é meu amigo? Que pergunta. Diga. Tanto ou mais do que este animal, respondeu Rubião em um arrobo de ternura. Quincas Borba apertou-lhe as mãos. Bem, no dia seguinte, Quincas Borba acordou com a resolução de ir ao Rio de Janeiro. Voltaria no fim de um mês,
tinha certos negócios. Rubião ficou espantado. E a moléstia? E o médico? O doente respondeu que o médico era um charlatão e que a moléstia precisava espairecer, tal qual a saúde. Moléstia e saúde eram dois caroços no mesmo fruto, dois estados de humanitas. Vou a alguns negócios pessoais, concluiu o enfermo, e levo, além disso, um plano tão sublime que nem mesmo você poderá entendê-lo. Desculpe-me esta franqueza, mas eu prefiro ser franco com você a sê-lo com qualquer outra pessoa. Rubião fiou do tempo que este projeto lhe passasse com tantos outros, mas enganou-se. Acrescia que, em verdade, o doente parecia estar melhorando. Não ia à calma, saía à rua, escrevia. No fim de uma semana, mandou chamar o tabelião. Tabelião? Repetiu o amigo. Sim, quero registrar o meu testamento. Ou vamos lá os dois? Foram os três, porque o cão não deixava partir o amo e o senhor sem acompanhá-lo. Quincas Borba registrou o testamento, com as formalidades do estilo, e tornou tranquilo para casa. Rubião sentia bater o coração violentamente. Está claro que eu não o deixo ir só para a corte, disse ele ao amigo. Não é preciso. Demais, Quincas Borba não vai e eu não o confio a outra pessoa, senão a você. Deixo a casa como está. Daqui a um mês estou de volta. Vou amanhã, não quero que ele pressinta a minha saída. Cuide dele, Rubião. Cuido sim. Jura? Por esta luz que me alumia. Então sou alguma criança? Dê-lhe leite às horas apropriadas, as comidas todas do costume e os banhos. E quando sair a passeio com ele, olhe que não vá fugir. Não, melhor é que ele não saia. Vá sossegado. Quincas Borba chorava pelo outro Quincas Borba. Não quis vê-lo à saída. Chorava deveras, lágrima de loucura ou de afeição. Quaisquer que fossem, ele as ia deixando pela boa terra mineira, com o derradeiro suor de uma alma obscura, prestes a cair no abismo. Horas depois, teve Rubião um pensamento horrível. Podiam crer que ele próprio incitara o amigo à viagem, para o fim de o matar mais depressa e entrar na posse do legado, se é que realmente estava incluso no testamento. Sentiu remorsos. Por que não empregou todas as forças para contê-lo? Viu o cadáver de Quincas Borba, pálido, hediondo, fitando nele um olhar vingativo. Resolveu, se acaso o fatal desfecho se desse em viagem, abrir mão do legado. Pela sua parte, o cão vivia farejando, ganindo, querendo fugir. Não podia dormir quieto, levantava-se muitas vezes à noite, percorria a casa e tornava ao seu canto. De manhã, Rubião chamava-o à cama e o cão acudia alegre, imaginava que era o próprio dono. Via depois que não era, mas aceitava as carícias. E fazia-lhe outras, como se Rubião tivesse de levar as suas ao amigo, ao trazê-lo para ali. Demais, havia-se-lhe afeiçoado também, e para ele era a ponte que o ligava à existência anterior. Não comeu durante os primeiros dias. Suportando menos a sede, Rubião pôde alcançar que bebesse leite. Foi a única alimentação por algum tempo. Mais tarde, passava as horas calado, triste, enrolado em si mesmo, ou então com o corpo estendido e a cabeça entre as mãos. Quando o médico voltou, ficou espantado da temeridade do doente. Deviam tê-lo impedido de sair, a morte era certa. Certa? Mais tarde ou mais cedo. Levou o tal cachorro? Não, senhor, está comigo. Pediu que eu cuidasse dele e chorou. Olhe que chorou, que foi um nunca acabar. Verdade é, disse ainda Rubião para defender o enfermo, verdade é que o cachorro merece a estima do dono.
parece gente. O médico tirou o largo chapéu de palha para consertar a fita. Depois sorriu. Gente? Com que então parecia gente? Rubião insistia, depois explicava. Não era gente como a outra gente, mas tinha coisas de sentimento, e este até de juízo. Olhe, ia contar-lhe uma. Não, homem, não, logo. Vou a um doente de erisipela. Se vierem cartas dele e não forem reservadas, desejo vê-las, ouviu? E as lembranças ao cachorro, concluiu saindo. Algumas pessoas começaram a mofar do Rubião e da singular incumbência de guardar um cão em vez de ser o cão que o guardasse a ele. Vinha a risota, choviam as alcunhas, em que havia de dar o professor. Sentinela de cachorro. Rubião tinha medo da opinião própria. Com efeito, parecia-lhe ridículo, fugia aos olhos estranhos, olhava com fastio para o animal, dava-se ao diabo, arreganava da vida, não tivesse a esperança de um legado, pequeno que fosse. Era impossível que não lhe deixasse uma lembrança.